Bom dia, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa manhã de terça-feira, dia 23 de julho de 2019. Bom dia, Nildorix, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Eu queria saber aí, se você ouviu o início do programa, se tem algum comentário sobre essa questão do novo papel geopolítico desgraçado do Brasil, que é ser a alavanca da fome na Eurásia, você como na qualidade de economista, antes de entrar, e também quero ver se você quer dar um pitaco aí sobre essa questão da viabilidade da Revolução Brasileira de caráter marxista, se ela tiver caráter marxista, antes de entrar no tema que você propôs aqui, o passeio mais um pela Pátria Grande e falar de Chile hoje. É um prazer estar aqui. Eu já estava ao pé do canhão desde as 6h30, sonhando sempre com o tempo bolivariano. Não é sonho, E, é realidade. e claro que... Tempo bolivariano não é sonho, é realidade, viu? Muito bem. Bem, então eu ouvia os teus comentários e queria fazer duas advertências sobre eles. O primeiro, sobre a Revolução Brasileira e o marxismo. O marxismo é uma teoria em desuso no Brasil há muito tempo. O marxismo padeceu de duas desgraças. A primeira foi supor, nas filas da esquerda, que o marxismo não era mais uma teoria potente e que tinha literalmente desabado quando, em 1989, a Rússia deixou de existir. Quer dizer, a Rússia não, a antiga União Soviética deixou de existir. Junto com o muro, sepultaram Marx. Nós que vimos de uma interpretação crítica do Marx, afirmamos exatamente o contrário, que precisamente com o fim da União Soviética, o marxismo deixava de ser uma ideologia de Estado e passava a ser uma força de interpretação muito maior, que não tinha que explicar os escombros da União Soviética a respeito das implicações negativas que ela trouxe para o mundo da esquerda e o que ela favoreceu, o capitalismo. E, nesse sentido, quero dizer aqui que não criávamos nada. Alberto Guerreiro Ramos, num livro luminoso, chamado Mito e Verdade da Revolução Brasileira, escrito antes do golpe de 64, mostrava como o marxismo-leninismo, que era a doutrina de Estado criado na União Soviética, e que, em última instância, sepultou não só a obra de Marx, mas a obra de Lenin mesmo, desaparecia. E nós poderíamos ter uma chance de retomar o marxismo e, inclusive, o pensamento de Lenin, entendê-lo no contexto do seu tempo e da Revolução Russa com força. A segunda desgraça que se abateu sobre o marxismo é que ele foi divulgado nos últimos, logo no período ainda da ditadura, mas na transição, pela Universidade de São Paulo. E ninguém pode esquecer aqui o grupo de estudo do Capital, em que incluía nada mais, nada menos do que um sujeito como Fernando Henrique Cardoso, o Gianotti, e toda essa gente, que, veja, é tão grande a influência que, há Boitempo, que presta um serviço importante para a divulgação do marxismo, convidou para fazer o prefácio do Capital o Gianotti, que é nada mais, nada menos do que um tucano de alta plumagem e um sujeito que mostra até que ponto o marxismo pode ser adocicado pelo academicismo e, portanto, morto, assassinado no nervo. Quer dizer, essas duas características que eu trago aqui mostram como o marxismo foi uma doutrina proscrita entre nós. Agora, há algum tempo, há uma retomada dos estudos de Marx, não só do Capital, mas de sua gigantesca obra, que no Brasil está muito longe de ser publicada. Marx continua sendo um grande desconhecido aqui, mas ele é muito importante, Ramos, porque ele está sendo retomado por organizações e setores de partidos políticos que voltam a tomar Marx. O tema da Revolução Brasileira, ele tem natureza distinta. Nós tão poucos inventamos algo. O que nós fizemos foi retomar uma linha real do movimento real dos trabalhadores, dos partidos da esquerda, da inteligência brasileira, que postulava a necessidade de uma Revolução Brasileira de 64 e foi proscrita com a ditadura. E quando começou 85, o que emergiu foi precisamente
uma esquerda liberal, que não era explicitamente liberal no início, que contou com a participação da esquerda que vinha dos escombros da ditadura e da luta armada, que contou com a presença do sindicalismo metalúrgico encabeçado pelo Lula em São Bernardo, mas também por Jacob Ittar dos petroleiros, Olívio Dutra dos bancários, Manuel da Conceição do campesinato, etc., que junto com, aí outra desgraça, com os intelectuais uspianos, entre os quais Antônio Cândido, Sérgio Buarque de Holanda, deram uma amálgama para a criação do Partido dos Trabalhadores. Então, essa retomada, ela também encobriu com muita força o tema da Revolução Brasileira, porque o tema da Revolução Brasileira, ele recolhia o que tinha melhor do marxismo, mas recolhia algo que é cada vez mais importante, que é uma teoria do nacionalismo. Então, veja, Ramos, a retomada do processo de democratização política no Brasil, ela não só matou no nervo, como ela hostilizou, como ela satanizou todo o debate sobre o nacionalismo como parte da Revolução Brasileira, aquilo que nós chamamos do nacionalismo revolucionário, que não se confunde, portanto, com esse nacionalismo de direita que é exibido hoje por Bolsonaro e a hegemonia que existe nas Forças Armadas. E que eu, sem dúvida alguma, quero dizer claramente aqui para os expressionautas, no interior das Forças Armadas, já está tomando força cada dia com maior definição, com maior perfil, militares nacionalistas que estão vendo o que é esse nacionalismo de direita, que é afinado com os interesses de Washington, com o Comando Sul dos Estados Unidos e, sobretudo, com o conceito de segurança hemisférica dos Estados Unidos, e que nada tem a ver conosco, com a pátria, com a nação, com o nosso povo, e com temas como esse que você está tocando, da fome entre nós. E, claro, nesse contexto, Romos, é preciso dizer que o Brasil deixou de pensar em termos de geopolítica há muito tempo. A geopolítica, que é algo tão decisivo para o exercício do poder aqui internamente, e que coloca o Brasil num estágio de grandeza global que poucos países podem exercê-lo na plenitude, é uma temática que foge à reflexão do público. Portanto, algo que é diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mesmo um rapaz alienado, ele sabe da importância das relações internacionais. Na Rússia, todo mundo sabe, na China sabe. Um europeu médio também domina esse tema. Os argentinos têm clareza disso, os cubanos têm clareza disso, mas no Brasil esse tema é rarefeito. Por isso que, com muita frequência, a discussão sobre geopolítica é conduzida como se fosse teoria da conspiração. Nildo. Vocês têm discutido muito isso aí, e eu observo como, com muita frequência, Romans, o debate sobre geopolítica é conduzido de tal forma que vai sendo colocado numa área de teoria da conspiração, em que mais se assemelha a uma trama de Sherlock Holmes e não uma trama do poder, do Leviatã. Ô Nildo, isso que você fala é um dado da realidade, mas não só nessa questão das lideranças que parecem, vamos pensar, as lideranças são ingênuas e não sabem da condicionante externa naquilo que eles tentam tratar e mostrar para as pessoas como se fosse uma disputa política paroquial. Acho difícil, né? São pessoas bastante qualificadas, muitas aí que estudaram bastante, enfim. Mas, de qualquer forma, como é que eles conseguem fazer isso com facilidade? Porque o próprio povo brasileiro tem uma ignorância total sobre geopolítica, inclusive comparando, como você falou, com outros países com um estágio de desenvolvimento semelhante, como Argentina, Venezuela, etc. Teve uma pesquisa, a gente já mostrou aqui, que eu acho que é de 2017, mostrando que entre 30 países, de um instituto de pesquisa de sondagem francês, entre 30 países que eles colocaram, o Brasil era o penúltimo em conhecimento de temas de política internacional. Atrás do Brasil, só a África do Sul. Porque não é casual isso. São dois países em que tem um apartheid, ou um histórico de apartheid, seja legalizado, seja de fato, no caso brasileiro. E nos primeiros lugares, países europeus, mas até países, né, no mesmo nível de desenvolvimento, com um desempenho muito melhor que o nosso. E eu te perguntar, você acha que essa ignorância geopolítica ela é fruto só da falta de educação formal,
e consciência política do brasileiro? Ou você acha que é um projeto deliberado das elites criar essa ilusão de que o Brasil é um país continente, é independente, é excepcional, Deus é brasileiro, e que todos os nossos destinos são traçados apenas internamente, que a disputa política no Brasil é paroquial? Você acha que é uma coisa deliberada ou é só fruto da falta de educação formal? Porque falta de educação formal a gente tem em outros lugares que o pessoal também tem essa consciência, ou pelo menos muito mais do que no Brasil. Bem, eu diria que são as duas coisas e adicionaria uma terceira. Veja, uma educação formal, vamos pegar, é claro que é sempre um problema. A educação brasileira, como já reafirmou muitas vezes Darcy Ribeiro, é uma calamidade e continua sendo. Eu venho de um departamento e dou aula num departamento que é de economia e relações internacionais. E é claro que se eu pegar o cenário dos cursos de relações internacionais no Brasil, ou mesmo de economia, o tema do poder internacional ele é banalizado por manuais de economia política internacional, em que o tema da geopolítica ele é muito maltratado, quer dizer, é um instrumento de alienação. O segundo é que as elites manufaturam uma opinião pública há muito tempo destinada a abobar. E o terceiro elemento, eu diria, é o sistema político. Veja o seguinte, eu insisto sempre na questão do petróleo. O Brasil é, segundo as reservas provadas, mais o pré-sal, seria, segundo alguns dados, o terceiro país do mundo, ficando atrás da Arábia Saudita e ficaria e atrás da Venezuela. Mas se você entrar na mídia e colocar uma pesquisa, chamemos assim, Google, você vai ver que o Brasil está sempre em 18º, 20º lugar. Quer dizer, há, obviamente, um tema tão estratégico como o petróleo, que significa o controle sobre o nosso território, uma manufaturação da opinião pública no sentido de abobar a nossa opinião, o nosso povo. E vejam que aí eu não tenho como deixar de cortar na própria carne. A esquerda brasileira, de maneira geral, apenas começa a se dar conta disso. Eu sempre reclamei de todos os governos petistas, dos 2 mandatos do presidente Lula e do mandato e meio da presidente Dilma, que eles nunca trataram o tema do petróleo como um tema de geopolítica internacional. O máximo que o petismo conseguiu fazer nos seus 13 anos de governo foi mostrar que dos royalties do petróleo sairia alguma coisa para educação e saúde, de tal maneira que o petróleo virou quase uma caridade para a saúde e educação, e não um tema que colocava o Brasil numa dimensão internacional e numa cobiça que já se não bastasse a Amazônia, todos os nossos recursos naturais, o tema da água e do aquífero Guarani, o tema de ser um celeiro do mundo, segundo a Divisão Internacional do Trabalho, controlada pelas potências, ainda o Brasil era alienado de um tema tão estratégico como o petróleo, que desde Monteiro Lobato e passando por Gondim da Fonseca, os grandes autores, Gondim da Fonseca escreveu um livro sobre o petróleo, Ramos, na década de 50, que vendeu 1 milhão de exemplares, que é uma reflexão sobre o petróleo no Brasil. Então, veja que nós não temos hoje uma reflexão forte sobre o petróleo. Se tu for no meio dos partidos políticos de esquerda, há um obstáculo intelectual terrível, que é a esquerda não pode ser nacionalista. A esquerda que não é nacionalista é uma esquerda bocó, uma esquerda alienada, uma esquerda ignorante. O mundo é o mundo das nações. Eu que venho de uma tradição luxemburguista, marxista, do marxismo crítico, tenho clareza, e desde que li o Manifesto Comunista do Marx, sei que o Marx disse lá no final, proletário de todos os países, univos. Então, afirma uma vocação global, mundial da Revolução Brasileira. Mas como eu sou bom leitor de Marx, não só eu, como um conjunto de camaradas que atuam na Revolução Brasileira, nós sabemos que o proletariado, as classes subalternas, têm que se fazer poder no interior da nação. E enquanto o nacionalismo não for
uma peça constitutiva da Revolução Brasileira, e mesmo assim, em sentido de um público ilustrado da reflexão do povo, um nacionalismo fino, sofisticado, com os dois pés na rapadura, conhecendo a nossa cultura, abandonando a alienação energética e geográfica, entendendo o que são as potências imperialistas. Enquanto a esquerda não navegar nessas águas, ela é uma esquerda que vai ficar muito contente em frequentar os seminários acadêmicos da Universidade de São Paulo, que servem como peça de alienação e abobamento da nossa juventude. Sejam com intelectuais ou acadêmicos, melhor dito, de direita, ou com acadêmicos de esquerda, que num dia estão fazendo campanha aberta pelo Haddad, e no outro dia abandonam tudo isso para escrever sobre Hegel, sobre Adorno, ou sobre a Escola de Frankfurt, etc. Esse é o problema. Então, nós temos uma intelectualidade. Você veja como, no Brasil tem um outro fenômeno, Rômulo, muito importante, ao contrário do que acontece no Chile, do que acontece na Argentina, do que acontece no México, para dar 3 países. Os acadêmicos têm escassa influência intelectual no país. Há quantas? Para dar só um exemplo do nosso vizinho aqui no Sul. Absolutamente intelectuais de grandeza extraordinária, com uma obra e com uma perspectiva duradoura, que não passaram pela UBA ou por qualquer outra universidade lá, é enorme. No Brasil, o chamado intelectual público, ele tem extração universitária, e a universidade é uma casa de alienação. Por isso que eu digo que eu não defendo a universidade brasileira atual. A universidade brasileira atual hoje é indefensável. Eu não quero, obviamente, privatizá-la, eu não quero torná-la mais medíocre, eu não quero torná-la mais isolada, mas e por isso que a gente marcha contra Bolsonaro, quando tem o contingenciamento do orçamento, etc. Mas eu não me iludo, eu não defendo essa universidade. Essa universidade, tal como está, ela é uma casa de alienação, ela é uma peça constitutiva da ordem burguesa, ela serve exclusivamente para o nosso empresariado e para os interesses estratégicos dos Estados Unidos, porque nós criamos aqui um talento imenso e drenamos ele para a Europa, para os Estados Unidos, o fenômeno chamado a fuga de cérebros, que a Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos qualifica todos os anos, tipifica todos os anos. Então, é uma situação grave, o não pensar estrategicamente, e eu diria que tem uma última dimensão, Ramos. Não pensar estrategicamente em termos geopolíticos significa que não existe uma reflexão sobre o poder no Brasil. O máximo que existe é uma reflexão de como chegar no governo, de tal maneira que aquele que se define com esquerda, ele está pensando mais no DAS do Ministério da Fazenda ou do Ministério da Saúde e Educação, quer dizer, a função gratificada, do que no poder. Eu quero dizer que danem-se todos aqueles que pensam em governo, não terão governo enquanto não pensarem na questão do poder político. Essa é a questão essencial. Uma das tarefas de reconstrução da esquerda brasileira que nós nos propomos a partir da Revolução Brasileira é pautar o tema do poder político. Por isso que, não por um viés doutrinário, nós não nos encantamos com o parlamento. Eu tenho dito, há mais de 3 anos, 4 anos, o parlamento brasileiro é um covil de ladrões. Nada pode dignificar aquela instituição. E eu fico pasmo quando o Bolsonaro e a base de direita do Bolsonaro ataca o parlamento, sai sempre um bom moço das filas da esquerda defendendo a democracia, como se esse regime fosse o nosso regime. Ou nós instituímos uma crítica de esquerda no terreno da cultura, das instituições políticas e da luta, como diz George Orwell, dentro da baleia. Nós estamos tragados já pelo monstro, não tem como. Então, nós precisamos fazer uma discussão sobre o poder político, e não a grande questão é como vamos eleger o prefeito de São Paulo, do Rio, qual é a frente eleitoral mais adequada para preservar 2 ou 3 mandatos, que no fundo significa aquele postulado filosófico. Salve-se as minhas convicções, ainda que o mundo desapareça.
Quer dizer, não pode ser assim. Tem que ter um limite da política, é precisamente que nós temos que, da filosofia, em grande medida, o tema da utopia política. Mas agora, não é uma utopia lá, nós vamos discutir Thomas More, etc. É que a realidade brasileira está pondo, está pautando, está tematizando questões essenciais que tinham sido até agora esquecidos. Porque essa esquerda que ficou se ocupando com uma pauta secundária, ela naufragou já. Eu já quase nem bato mais nela. Você estava registrando aí com todo acerto, né? A esquerda que fica brincando de defesa de pequenas causas, quando o cotidiano das massas colocou as massas numa lógica das situações extremas, que é matar ou morrer no cotidiano das grandes cidades, no problema da violência, no problema da alienação cultural, no controle dos recursos estratégicos, no entreguismo da política externa, no controle total dos banksters, encabeçado por Paulo Guedes, que criou um desemprego gigantesco, uma miséria brutal, um assalto ao Estado gigantesco, que está fazendo uma eutanásia da burguesia industrial, que é muito significativo da nossa situação de dependência. Muito claro, o número de empresas fechando no Brasil, os monopólios internacionais, a Ford, a General Motors, a indústria automobilística, o raquitismo da fração industrial, mostra que nós não podemos esperar nada da burguesia brasileira. E, claro, toda essa dinâmica aí implica que a esquerda tem que acordar para as questões do poder. Então, a geopolítica, como dimensão internacional, não é captada, não é aceita, não é incorporada, porque no fronte interno, aqui na questão nacional, Rômulo, não existe um projeto de poder. Todo o debate, em última instância, é como voltar ao governo. Veja, eu tenho dito historicamente, o processo de Moro contra Lula, para um estudante de segundo ano de direito de uma faculdade privada de quinta categoria, quando lido, sabe-se claramente que não há base jurídica alguma nos marcos do Estado Democrático de Direito para prender o Lula. Eu considero que Lula, como Fernando Henrique Cardoso, encabeçou um sistema corrupto no seu conjunto, como a Dilma. O sistema é um corrupto. Todos os presidentes que estiveram lá negociaram nos termos. O PT mesmo faz uma autocrítica tímida das alianças, aqui e acolá. Mas veja, esse dado que eu estou dizendo, a despeito de o Lula, por isso que eu digo, o Lula é prisioneiro de suas intenções, de suas ilusões, a base petista ela não pensa em termos de poder, ela pensa em termos de voltar ao governo. E isso não será possível, isso é uma miséria política que só afirma o poder da direita, porque a direita está disputando o poder e ela está organizando no Brasil uma força política e produzindo um consenso que um novo regime político é necessário. E a esquerda, ao ficar numa posição defensiva, de resistência, tão somente, ela faz parte, ainda que involuntariamente, da estratégia de direita de afundar esse regime político, que é uma podridão só, que continua podre, que não tem possibilidade de regeneração e que terá um dia que ser enterrado por nós da esquerda, pela mão generosa da Revolução Brasileira, ou pela direita, nas formas tradicionais que ela utilizou até hoje, e cuja memória mais imediata nos leva ao golpe cívico-militar de 64 e a implantação de uma ditadura de 21 anos. Então, a direita está disputando o poder. Uma esquerda aqui, a esquerda brasileira, e eu falo como membro da direção nacional do PSOL, pensa exclusivamente em termos eleitorais e exclusivamente em termos de governo. Não pensa em termos de poder político. Ora, mesmo um partido que tem uma bancada pequena, como o PSOL, 10 deputados, comparado com outros que têm 60, 67, quase 70 deputados, o pior de ser pequeno é pensar como pequeno. A grande questão da esquerda brasileira é que uma pequena vanguarda, eu acredito que pode ser um partido, um sindicato, um centro cultural, o turbilhão da revolução cria, demanda, Rômulo,
e abre espaço para a heresia, para o acerto da análise de maneira inusitada. Só vou te dar um exemplo. Na crise de 2001 na Argentina, sabe qual foi um instrumento valioso de luta política extraordinária? Foi uma rádio comunitária chamada Rádio Tribo, que existe até hoje lá. De vez em quando eles me ligam, eu faço uma matéria com eles. Veja, no turbilhão de uma crise, que nós estamos nos encaminhando cada vez com maior velocidade para essa crise, quem pode lançar mão de uma referência crítica? Um organismo qualquer, uma central sindical, um centro cultural lúcido, um partido político, uma fração parlamentar. E se nós não ocupamos esse espaço da crítica e dessa ousadia, a direita está ocupando. E a direita está criando cada vez mais instrumentos de ação de massa que a esquerda está despreparada. A maior derrota da esquerda, por exemplo, agora, no caso da Previdência, foi o fato de que perdemos sem a luta na rua, sem a luta no parlamento. E os sindicatos mostraram o quanto estão cativos de uma consciência meramente eleitoral. Enquanto lambem as feridas pela perda de receita, pela perda de protagonismo, deixaram de colocar o bloco na rua e atuar em consequência diante da reforma. E agora tem gente ainda que fica divulgando no seio das filas progressistas que o Bolsonaro não conseguiu aprovar tudo que ele queria. Como se desde a época de Henrique Meirelles, a classe dominante sabe, ela vai emparedando. Ela é como aqui no Sul tem, quando vão, e tem no Brasil inteiro, quando vão colocando o boi, o gado, assim, para vacinar, quando ele entra naquele corredor, é só uma questão de tempo, ele vai levar a agulha lá no final. Não tem conversa. E a esquerda brasileira entrou nesse negócio, não tirou tudo que tinha, mas nós já estamos no corredor. É no corredor da morte, é no corredor da destruição. Então, veja, minimizar as perdas aí diante de um consenso, eu fico pasmo, né? Falta teoria, vou dar um exemplo de como falta teoria, Romas. Tanto o PT, o Lula, como o Ciro Gomes, nem vou falar do Haddad, que é um sujeito completamente desqualificado. É um sujeito que realmente passou por lado de maneira desinibida. Passou para o lado do liberalismo de maneira desinibida. O Haddad assumiu o petucanismo como um elemento de virtude e agora, mais ainda, como um elemento racional que configura uma frente para lutar contra a extrema-direita, em que cabem todos. Cabem até aqueles que foram os algozes da Dilma no impeachment de 2016. Cabem até aqueles que se arrependeram de fazer campanha para botar Lula na cadeia. Quer dizer, o petismo não honra nem suas lutas próprias. Então, veja que, nesse contexto, quer dizer, é muito importante retomar, quer dizer, todos eles, tanto Ciro, que apresentou uma proposta alternativa, esquecem um dado fundamental. O que eles dizem, Ramos? Que agora, como o financiamento da Previdência antes era um trabalhador estava financiado por 7, e agora um trabalhador está financiado por 3, nós temos que fazer uma reforma da Previdência. Eles esquecem que a produtividade que existia naqueles 7 trabalhadores empregados que pagavam a Previdência é 1/3 da produtividade desses 3 que atualmente produzem a riqueza do Brasil, e que o conceito de riqueza, que em última instância sustenta um regime de previdência e seguridade social, aumentou no Brasil. E como a riqueza teve um aumento vertiginoso no Brasil e ela não fica aqui, porque ela vaza para aquilo que o Brizola chamava as perdas internacionais de múltiplas formas, royalties, negociações, juros, dividendos, transferências, comissões, tudo vaza internacionalmente, essa riqueza não fica o Ciro Gomes, como também o petismo oficial e Lula, dizendo que tem que ter uma reforma da Previdência. E muita gente se esquece que a reforma da Previdência não é necessária porque a riqueza no Brasil aumentou, porque a produtividade do trabalho cresceu enormemente. Mas como as pessoas não leem Marx e ficam lendo Aloysio Mercadante lá na Unicamp, então aí entram no colapso completo, porque não tem noção do conceito de riqueza e como a riqueza no Brasil cresce. Então nós ficamos no seguinte
beco sem saída. Eu lembro do ex-presidente Lula dizendo que nós éramos o 8º PIB do mundo, e indo para o 6º PIB do mundo. E é o único lugar do mundo em que a riqueza, medida em PIB, cresce, e que nós temos que fazer reforma da Previdência. Então, os dados não fecham, 2 mais 2 não são 4. Então, esses são os temas que tornam a esquerda vulgar. Uma esquerda, eu não quero dar aqui nenhum tom catedrático, nada mais longe da minha pessoa do que um espírito acadêmico. Eu estou nisso com o peruano José Carlos Mariatti, autor de uma obra extraordinária, que sempre foi um intelectual cultíssimo e nunca participou da Universidade de São Marcos, nunca entrou nas universidades peruanas. Em tom de provocação, mas também de realismo, eu digo que foi brilhante porque nunca passou por uma universidade. Porque a universidade é uma casa de castração. Não é que não existe inteligência na universidade brasileira. Existe uma gigantesca inteligência na universidade brasileira que ela está cativa de currículos alienantes, de práticas acadêmicas detestáveis, de servilismo da vontade, de cinismo político, de andar de costa, de alimentar um narcisismo de 5ª categoria, enfim, de todos os males se verifica na universidade. A universidade só se move quando ela é tocada no orçamento. Aí o reitorzinho sai, o pró-reitor aparece, etc. Mas é uma miséria. Então, o que eu quero dizer é que nós precisamos ter uma esquerda que comece a estudar por sua conta, que tenha um programa de pesquisa e de crítica que está orientada pelo desejo, pela necessidade de tomar o poder político. E tomar o poder político significa revolução. E a nossa revolução, como não é abstrata, é uma revolução brasileira. Senão nós vamos continuar aqui lambendo as feridas por mais 3 ou 4 décadas. A riqueza se esvaindo, como você mencionava aqui, os filhos do simpático Barroso, que fica flertando com as pautas identitárias para acumular uma popularidade como se fosse sair candidato a vereador pela Tijuca, lá no Rio de Janeiro, esses juizinhos espertos do Supremo Tribunal Federal, essa gente que eu não dou a menor credibilidade pública, zero. Eu não tenho a menor confiança nos tribunais. Se um dia a minha sorte for decidida nos tribunais, eu já sei que estou condenado e farei daquele juízo aquilo que Fidel Castro fez na História Me Absolverá. Eu recomendo que o nosso público leia. A História Me Absolverá. Que leiam e estudem a trajetória de políticos importantes do Brasil, que vai de Luiz Carlos Prestes a Leonel Brizola, que entendam como é que atuam as cortes no Brasil. Então, veja, nós precisamos de uma discussão sobre o poder político e não ter nenhuma ilusão sobre o que está acontecendo no país. Ô, Rômulo, a esquerda brasileira não tem hoje sequer um diagnóstico da crise econômica, como ela vai inexoravelmente se aprofundar. E veja que no interior dos economistas, eu fico estarrecido quando eu vejo os economistas mais famosinhos aí, que são alimentados pela mídia não. Eu vejo, por exemplo, o irrealismo e a falta de rigor científico na análise que uma Laura de Carvalho, que, por exemplo, foi a economista que acompanhou o Boulos na última eleição presidencial, é verdadeiramente vexaminoso a análise dela, que está plasmada naquele livro, a Valsa Brasileira. E quando eu estou fazendo a crítica aqui, eu tomei o trabalho de ler. Quando eu fico vendo os economistas falando da crise econômica, eu digo os economistas famosos, eu não estou falando, naturalmente, do Daniel, do Maurício, do José Martins, de um conjunto de economistas que eu conheço no Brasil, Paulo Passarinho, um conjunto de economistas que sabem, entendem do traçado. Mas o economista famoso, em geral, é um neoliberal convicto, um liberal convicto, ou é um keynesiano sem dentes para morder, incapaz de analisar a crise brasileira, que está aqui ceifando vidas, aprofundando a dependência, perpetuando o subdesenvolvimento e agravando todos e cada um dos nossos males no terreno da economia, da política, do Estado e da cultura.
Hildo, a Laura Carvalho, a gente precisa lembrar que ela tem espaço para publicar na Folha de São Paulo, né? Isso já é também algo para você relativizar. Agora, até eu achava interessante ela ter esse espaço, porque a gente sabe que na grande imprensa brasileira o monopólio é dos economistas ultraliberais, então até era, né, um contraponto em alguma medida, ainda que muito limitado. Eu não li o programa econômico que ela fez para o Boulos. Me disseram que de todos que havia era o mais consistente, mas aí também isso não quer dizer grande coisa, né? Porque os outros talvez inexistissem, até não tivesse nada. Agora, o que eu soube é que a Laura Carvalho, não sei da qualidade acadêmica dela, das formulações dela, agora isso pode até ser consistente, digamos assim, mas o que eu soube é que ela é peixinho do pai, entendeu? O pai era um economista desenvolvimentista importante, do BNDES, na FRJ, e ela meio que desde criança, ainda na graduação, já era aquela princesinha preparada para aparecer depois. Pode ser que ela tenha conteúdo mesmo? Pode ser. Agora que o caminho foi aberto para ela aparecer, isso foi. Bem, pode ser que tenha um atavismo aí, não desconsideraria, mas veja, e nem desconsidero que na academia, alguém como a Laura, ou como tantos outros como ela, que existem em todas as universidades federais, gente de extremo valor, pode ser na academia que faça um trabalho sério, não discuto isso. O problema é que o terreno da política tem suas exigências. E aí é que o bicho pega. Alguém que pode ser disciplinado em termos acadêmicos, que dê, por exemplo, um bom curso de macroeconomia. No manual que eu estudei lá atrás, que é o Samuelson, ou no Blanchard, na atualidade. Ou que na pós-graduação dê um livro do Rommel, que é From United States, que é dado em inglês na pós-graduação brasileira. Em inglês. Então, você veja, eu tenho gente muito competente. No meu departamento aqui, eu discuto com vários professores de teoria monetária, eu discuto com eles, com todos os neoclássicos, e naquilo são competentes. Só que eu não estou interessado numa discussão acadêmica, eu faço porque é meu trabalho. Só que uma outra questão é discutir a política econômica do Brasil. E a política econômica do Brasil, todos esses professores que estão aí, ela é, via de regra, descolada da economia política, de tal forma que o sujeito fica falando de uma combinação excelente entre metas de inflação, taxa de câmbio e taxa de juro, sem relação com as classes sociais e sem disputa do poder político. É aí que eu digo que todos os economistas são aqueles capatazes do capital. É aí que eu me diferencio deles, porque eu estou aqui para discutir o tema do poder político e da Revolução Brasileira. E se nós tivermos num seminário para discutir a nova teoria, a moderna teoria monetária do Ray, lá dos Estados Unidos, eu leio os textos dele no site dele, From United States, acompanho para ver onde é que andam os caminhos da academia, mas isso não tem a menor relação com o poder político. Essa que é a questão. Eu sou um homem de partido político, eu sou um homem que dedico minha vida à Revolução Brasileira. Agora, eu cumpro as minhas funções como professor universitário, onde eu tenho minhas obrigações, tento ser impecável nisso, não vacilo nessas questões, sou professor titular, cumpro todos os rituais da academia, vou dar um curso, dou meu curso de economia clássica, todas terças e quintas, que é o pensamento econômico até Davi Ricardo, passando por Adam Smith, todos esses autores. Por isso que eu dou pau nesses liberais que nunca leram Adam Smith. É um bando de analfabetos, ignorantes e falsários sobre o filósofo moral inglês. Então, esse terreno eu gosto, é muito estimulante intelectualmente. Mas a minha questão é o poder político. Por isso que eu vou dar uma optativa esse semestre, Romulo, já estou anunciando aqui, que é a teoria do nacionalismo, de Marx a nossos dias, passando por Marx, o nacionalismo em Marx, que o Álvaro Garcia Linero, vice-presidente da Bolívia, publicou agora, no ano passado, um texto inédito de Marx sobre o nacionalismo. Além da crítica dele ao Frederico List, etc. Então, vou recolher isso, passar por Otto Bauer, Kautsky, Rosa Luxemburgo, todos os marxistas europeus que têm uma imensa influência aqui, e a última parte do curso vou dar sobre os latino-americanos que pensam a questão nacional e o nacionalismo, a partir de experiências concretas. México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Argentina, Uruguai, Venezuela, aí Cuba, etc., discutindo os autores. Agora, veja, eu vejo alunos que têm um refinado perspicácia
chamemos assim, acadêmica, que pegam um texto, viram ele do lado do avesso, fazem perguntas muito oportunas, perguntas estratégicas, que me alimentam como professor, na minha relação com os alunos. Mas eu recolho tudo isso para a minha atividade política. Então, um professor não pode pensar que a sua atividade política é um espasmo que momentaneamente aparece na vida política, que é o que basicamente a USP faz. E a USP frequenta, então, a Folha de São Paulo, e você sabe que a USP foi criada como um ponto da Contra-Revolução de 1932. A USP é uma criação dos mesquitas, em 1934, e ele chama uma missão civilizatória francesa para aqui ilustrar os bárbaros, que eram todos nós, né? A raça que estava aqui fazendo a Revolução de 30, que era a Revolução encabeçada por Getúlio Vargas. Então, essa canalha, que eu não vacilo em chamar de canalha, é alguém que vive às custas do Brasil, e a USP eternamente cumpriu essa função. Depois dela, a ditadura criou a Unicamp. E esse mundo acadêmico aí frequenta salão, frequenta a Globo News, frequenta o jornalismo, é chamada para os programinhas. Qual é o drama? Eu não tenho nenhum problema com que o professor vá lá. Meu problema é que a esquerda que está no sindicato, na associação de moradores, o candidato a vereador, o membro do partido político, reza na cartilha do acadêmico que vai para a Folha de São Paulo, execra o marxismo, desconhece as lições do pensamento crítico latino-americano, nada sabe sobre a cultura brasileira e nossos teóricos de Tobias Barreto a Rui Mauro Marini. Não sabem. Você veja que mesmo o nosso pessoal crítico, o que faz? Ele vai lá no esquema canônico. Gilberto Freire, Caio Prado, Florestan Fernandes, não sai da USP. E diga-se de passagem, Caio Prado foi rejeitado em 2 concursos públicos na USP, quer dizer, é um sujeito com o qual eu prezo, tenho divergências homéricas, errou muito teoricamente, e sobretudo no livro da Revolução Brasileira, mas eu entendo as diferenças entre um Caio Prado e uma Laura Carvalho, para dar o exemplo aqui, é só um, e nem quero execrar aqui a Laura, porque ela faz o trabalho dela, o problema é o partido que pega essas questõezinhas para justificar um cretinismo parlamentar, para justificar uma concepção parlamentar de política. Essa concepção parlamentar de política é o que nos leva para o buraco. A esquerda, Roma, tem que discutir o poder em larga medida. O mau humor que recai sobre a linha do duplo expresso tem a ver que o duplo expresso quer discutir as questões de geopolítica, que são as questões do poder. E eu repito, são logo classificadas como teoria conspiratórias, porque é uma forma de manter a consciência cativa, manter como diria o Guerreiro Ramos, uma consciência ingênua, percebe? Então, quero repetir que nada contra a universidade. Aqui, estou com a camisa do Centro Acadêmico de Economia da UFSC, sou professor universitário. É aqui que eu quero estar e quero dizer, os liberaizinhos de quinta, eu tive 2 oportunidades para sair da condição de professor e trabalhar no mundo do petróleo, que não é pouca coisa. Mas a minha decisão foi sempre ser professor, porque é o que eu sou. Agora, eu tenho uma concepção militante aqui e me nutro do que tem na universidade, mas eu tenho clareza de que a universidade está cativa, que a pessoa, nas filas da esquerda, eu digo nas filas, olha, do PDT, considerando aqui generoso, hein? Hoje, estou generoso. Vamos falar na esquerda no sentido amplo. PDT, PSB, PT e, claro, o meu pessoal, todo mundo vai buscar um queridinho na academia. Eles não vão ler o problema, sei lá, a questão agrária do Kautsky, eles não vão ler Revolução e Contra-Revolução da Alemanha do Engels, eles não vão ler a obra de Hernandes Arregui na Argentina, sobre imperialismo e cultura, eles não vão ler Mariátegui, os 7 ensaios, eles não vão ler isso, eles vão buscar o seu acadêmico de predileção. Agora, o acadêmico de predileção é um sujeito que está enjaulado pelo figurino francês e agora cada vez mais enjaulado pelo figurino gringo, porque se tu não vai para os Estados Unidos, veja essa deputada que está aí sendo objeto de discussão, a Tabata, qual é a grande questão? É que ela foi para... Até o Ciro Gomes, veja, que é um político que briga, ele faz questão de dizer que esteve em Harvard.
e Harvard. E porque é uma universidade pequenininha. A Universidade de Harvard é 17, 18 mil estudantes, uma coisinha pequenininha, que é gigantesca para o establishment nos Estados Unidos. E veja, eu mesmo não renunciaria a um convite para ir lá, mas isso não é minha meta de vida. Se eu nunca for lá, não tem problema nenhum, zero problema, porque o nosso problema é aqui. Nildo. Eu quero se alguma ambição eu tiver, eu quero ser um sujeito conhecido no meu povo, amado pelo meu povo, e quero desfrutar da confiança do meu povo. Agora, o que o mundo acadêmico brasileiro vai pensar a meu respeito? E mais ainda, o establishment da Sorbonne, ou de Yale, ou de Harvard, me tem completamente sem cuidado. Ô, Nildo, eu tive uma colega aqui na pós-graduação fora do Brasil que era turca. Aí ela me contou que a tia dela, engraçado, ela era certamente da elite turca urbana, ocidentalizada, né? Não virava para Meca para rezar, não usava véu, nada disso, era totalmente ocidental. Inclusive, morava com um cara, assim, que também era turco, mas enfim, né, antes do casamento. Depois eles até se casaram, aí uns 5 anos depois eu fui convidado para o casamento e tal, mas morava junto com um cara lá. E aí ela contava que a tia dela, que também era do mesmo extrato, então, ocidentalizada, mas aí ela apelou para as velhas crendices ali, que não são nem islâmicas, mas aquela coisa ali que deve estar há muitos séculos ou milênios na Turquia. Com relação a Harvard, você falou essa coisa, né, que a pessoa tem como meta de vida, porque disse que na Turquia é comum, se você quer que o seu filho trabalhe num lugar ou estude num lugar, quer dizer, comum, é uma crendice, você guardar o cordão umbilical e aí você vai no lugar e enterra. E aí diz que a tia dela foi em Harvard, você vê que o vira-latismo é uma praga em todo lugar. Foi em Harvard, e quando ninguém estava olhando, ela cavou lá um buraco, enterrou o cordão umbilical em Harvard, porque ela queria que o filho fosse para lá. É uma praga isso. Agora, veja, essa é uma peça do colonialismo, né? Não fossem os turcos herdeiros de uma cultura gigantesca, né? E, quer dizer, aí você veja como é. Agora, veja, essa patetice individual, essa demonstração cabal de um colonialismo e de uma servidão, a Lala Boissi, né, é uma servidão voluntária, século XVII, o famoso texto da servidão voluntária, aqui nesse aspecto popularizado pela Marilena Chauí, a filósofa fundamental da USP, né, que mostra esse academicismo estéril que nós estamos metidos. Né? Então, veja, esse de enterrar o cordão umbilical em Harvard, aqui no Brasil, nos últimos tempos, e isso, sobretudo, de maneira recente, a grande questão é, se não passar pela ilustração de uma universidade estadunidense, não tem espaço na política aqui. Veja, essa semana eu vi um comentarista de direita que me chegou dizendo que o Paulo Guedes não tem nenhum livro publicado. E isso seria algo terrível. Eu disse, isso não tem a menor importância. Paulo Guedes não é um bankster, mistura de banqueiro com um gangster de finanças. Ele não é um sujeito deplorável porque ele nunca escreveu um livro. Porque tem muita gente deplorável que escreveu 30 livros, percebe? E que deu 40 cursos. Não é esse o problema. O problema é que ele é um sujeito que está aqui para vender o Brasil. E ele se relaciona com gente como Marcos Lisboa. E Marcos Lisboa agora é amiguinho do Haddad. E estão tudo comendo no restaurante lá em São Paulo. E é esse toma lá da cá. Por isso que eu digo hoje, com essas frações parlamentares, com a direção do PT, eu não tomo um café na esquina da minha casa. Pago por eles, eu não vou. Ah, mas, Nildo, na luta contra o corte das universidades, eu estou na praça. Se eles estiverem, nós estamos juntos na praça. Como diz um velho ditado e útil, ditado popular mexicano, juntos, pero no revueltos. Quer dizer, juntos, mas não misturado, porque eu não quero me misturar com essa esquerda que capitulou e etc. E, a propósito, Romo, queria mencionar algo aqui sobre o Chile, que o tempo é bolivariano, mas, veja, o Chile foi um dos países mais politizados da década de 70. O período que vai de 64, no Chile, até 73, com o golpe assassino, criminoso de Augusto Pinochet, apoiado pelo establishment nos Estados Unidos, pela CIA, pela democracia estadunidense, que agora está vociferando contra fascismo, colocou um regime na América Latina
que foi o regime latino-americano mais próximo de uma modalidade fascista, embora não era um fascismo. Era uma ditadura sanguinária, ladra, como depois ficou comprovado que Pinochet era um ladrão, junto com sua família, que era igualmente ladra, que matou, assassinou, aprofundou a dependência do Chile e colocou o Chile hoje como mero exportador de farinha de peixe e minério de ferro, o cobre, que é uma riqueza mineral estratégica para o Chile. O Chile foi a sociedade mais politizada na década de 70. Aquilo que a ciência política nas universidades onde eu estou chama a sociedade civil, que eles não querem tratar de classe social. Então colocaram um pouco de Gramsci aí. É um Gramsci rosado, não é um Gramsci comunista e vermelho, porque o Gramsci escreveu na cadeia, daí sua principal obra, Os Cadernos do Cárcere, mas o Gramsci estava pensando no poder e nas classes sociais. Não é hegemonia e como eles dizem, sociedade civil. A sociedade civil mais politizada hoje, na América Latina, são duas, nessa ordem, Venezuela e Cuba. Por quê? Porque o conflito político é alto. O que é uma consciência? É quando o conflito político tem alta densidade. O Brasil está se aproximando dessa situação, mas ele teme. Sempre que ele vai chegando próximo da verdade, da realidade, identificando quem é quem na política, ele começa a retroceder. Pode observar, todo o drama, vocês aqui no Duplo Expresso, desde sempre, eu já cheguei, essa prosa já estava em curso. Sobre o PT jurídico, vocês sabem a barra que vocês enfrentaram. Por quê? Porque vocês começaram a identificar que o PT jurídico estava levando o Lula para a cadeia, quer dizer, o PT estava levando o Lula para a cadeia. E que não tem uma atitude de massas capaz de tirar o Lula da cadeia. Então, o Lula está prisioneiro das ilusões dele, do PT jurídico e de uma quantidade de coisas que está rolando aí que você, especialmente, tem colocado para todos os expressionautas e para o Brasil inteiro. Veja que quando você fala essas coisas, a reação contra a tua posição, ela é gigantesca. Se aproximou da verdade, ou da polêmica, ou da discussão, tem que ser interrompida. O que significa isso? Que a sociedade civil ela vai ficando pouco afeita à crítica e, portanto, cada vez mais longe da verdade. Ora, sem a crítica impiedosa, a crítica sem permissão, a crítica aberta, não há possibilidade de politização da sociedade civil. E a sociedade chilena era uma das mais politizadas. É claro, como é que se acabou com isso? Com uma ditadura e um terrorismo de Estado gigantesco implementado por Pinochet. Por que eu estou mencionando isso? Porque ninguém fala do Chile. E o Chile está entrando numa crise econômica gigantesca. Nos últimos anos, 4 mandatos foram alternados entre a Miss Bachelet e o senhor Pinheira. Depois Bachelet e agora o Pinheira de novo. E o liberalismo aplicado aqui pelo Paulo Guedes está sendo aplicado pelo Pinheira lá. E o Chile está prestes a entrar numa grande crise econômica. Ninguém no Brasil fala do Chile. Observe, parece que Pinheira, um candidato da ultradireita, não existe. Parece que o Chile está governado por uma princesa, pela Branca de Neve, e não por um ultraliberalismo que está produzindo no Brasil um efeito terrível e que vai se manifestar no Chile. E aí o que acontece? Quando tu olha para a oposição chilena, eu quero dizer aqui, porque eu sei que tem muita gente que é petista, e quero dizer que eu respeito muito aquele sujeito que está em casa, que não faz parte da estrutura partidária, que tem um sentimento em relação ao ex-presidente Lula, tudo isso aí eu respeito. E quando a minha crítica não tem direção, objetivo direto, aquele militante honesto que está em casa, que sempre acreditou, sempre lutou e viu as cúpulas traindo os seus desejos. Mas veja, o Partido Socialista Chileno era o partido do Allende, numa sociedade ultrapolitizada, Rômulo. O Partido Socialista tinha no seu estatuto a definição do marxismo como orientação teórica, e era um partido legal, um partido que levou Allende à presidência da República, e um partido que levou Allende a se suicidar no Palácio La Moneda quando Pinochet estava bombardeando a mando das classes dominantes da Embaixada de Washington, monitorada diretamente pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos. Veja que o exercício do poder político na América Latina é com a chapa quente, não é eleger o vereador ou o prefeito de Porto Alegre. Qual é a importância de eleger o prefeito de Porto Alegre?
ou de Natal, ou do Rio de Janeiro, zero. Nas circunstâncias atuais, muito próximo de zero. Esse Partido Socialista, ele está metido numa crise gigantesca. Sabe no que, Rômulo? Veja o que é o partido, que era o partido de Allende, que teve uma importância para as massas gigantesca. Ele está discutindo internamente um debate lá no Chile se o padrão eleitoral, quer dizer, se aqueles que são filiados estão mesmo filiados com capacidade de decidir quem vai dirigir o partido e quem vai ser o candidato e quem vai ser os candidatos nas eleições próximas no Chile. Está sendo discutido lá dentro do partido o sistema de corrupção da máquina eleitoral do Partido Socialista. Por quê? Acusações de corrupção, manejo de dinheiro, sobretudo uma prática que se tornou muito comum nos partidos aqui no Brasil, que é os deputados e os prefeitos elegerem o maior número de delegados num partido, que acaba decidindo, em termos burocráticos, não por uma filiação intelectual e por uma consciência política, mas pela fidelidade ao prefeito e ao deputado, o número de delegados que elege o programa, que escreve o programa, aprova o programa e elege quem são os candidatos. Então, veja que loucura que nós chegamos aí. A manipulação de uma sociedade que foi altamente politizada, com partidos com grande penetração popular, a manipulação do padrão eleitoral interno, quem tem capacidade de votar ou não, ou a acusação, a expressão aqui em português me foge, el acarreo, em espanhol pegar cabos eleitorais e pagar transporte, sanduíche, e levar as massas a votar como um cabresto, como se fosse um cabresto, sem que o militante tenha consciência. Veja, no meu próprio partido, no PSOL, nós somos, eu acho, hoje 130 mil filiados. E nas prévias, quer dizer, na eleição para delegados do partido, votou, acho que 23, 24 mil filiados. O que significa? Que menos de 20%. Quer dizer, provavelmente foram 14%, 15% dos filiados que elegeram os delegados que finalmente elegeram o candidato a presidente elegeram o diretório e, portanto, o candidato a presidente da República. Quer dizer, não é um partido militante, é um partido de filiados. E essa diferenciação entre um partido, o PS chileno, que foi um partido socialista de massas, inscrito no marxismo, o partido do presidente Salvador Allende, que é um mártir chileno, hein, que teve que se suicidar no Palácio La Moneda, quando estava sendo bombardeado pelo general Augusto Pinochet, que se encargou de implantar aquela ditadura. Esse partido naufragou, está lutando lá internamente por interesses escusos para resgatar um mínimo de dignidade superior ao que tem a democracia cristã e, sobretudo, ao que tem lá, que é uma União Democrática Independente, que é um novo partido de direita lá. Eles fizeram uma coligação que chama Vamos Chile, em 2015, que acabou elegendo o Piñera. E o Piñera, quer dizer, quando os partidos de esquerda não conseguem exibir para o grande público uma transparência interna e limpeza de propósito, e mais do que filiados, ter militantes. E eu estou falando aqui o Partido Socialista era um partido de quadros e de grande presença nas massas. Os nossos partidos aqui no Brasil, eles não são nem partidos de quadro e nem partido de massas. Eles têm filiados, que são levados por interesses de participação em prefeituras, governo de estado. Imagine o poder do Rui Costa na eleição do Diretório Estadual da Bahia ou do Diretório Nacional do PT, com a máquina no governo do Estado. O uso da máquina é uma coisa deplorável na esquerda. E enquanto a esquerda tiver com isso, com esse institucionalismo, ela não vai ter militantes. Por isso que o partido tem voto e elege a segunda bancada aqui no país e não tem capacidade de mobilização na rua. As duas coisas estão ligadas. Quer dizer, por que o PT não consegue colocar milhares nas ruas na reforma da Previdência? Porque é um partido, não... Sinto muito, é chamado há 4 anos a manifestar sua vontade, nos termos que o partido coloca. O partido pode colocar Nildo e Rômulo, mas pode colocar
Haddad e Gleice. É simples. Então, o eleitor ele é chamado a decidir nessa circunstância. Ele não é chamado a decidir, ele é chamado a decidir sob circunstâncias muito claras de uma filiação que é eleitoral. Essa dimensão eleitoral é que os partidos chilenos, tão importantes como o Partido Socialista no Chile, decai. É por isso que a democracia vai perdendo interesse para as massas, porque elas vão vendo os instrumentos da esquerda, que tiveram uma origem de esquerda, como o Partido Socialista teve, como o PT teve, se igualando aos demais partidos. E aí a massa diz são todos iguais. Vai perdendo aderência e permite uma coisa terrível, né, Rômulo? Permite a crítica cínica e podre dos partidos de direita. Então, quando aqui no Brasil a direita começou, sobretudo aqueles setores mais recalcitrantes, chamar o PT de uma organização criminosa, é claro que era uma tentativa de criminalizar o PT, mas era claro também que ela estava explorando, em amplos setores da opinião pública, uma desconfiança que quem plantou foi o próprio petismo na sua forma de fazer política, tal como a tragédia que se abate sobre o Partido Socialista. Num momento, lá no Chile, em que Sebastião Pinheira apenas começa o mandato e vai colocar o Chile numa grande crise. Por que ele vai botar numa grande crise? Porque o governo da Bachelet, que foi arrasado nas urnas, hein, o Rômulo? Eu tenho os números aqui, eu fui ver os números do Partido Socialista. Então, você veja, o Partido Socialista teve 19 deputados e 7 senadores. A Renovação Nacional, que é o partido de direita, teve 36 deputados e 8 senadores. Isso só para dar os dois maiores. Mas se eu colocar aqui a Democracia Cristã, teve 14 deputados e 6 senadores. Quer dizer, o Partido Socialista não só perdeu a eleição com Michelle Bachelet, ele foi arrasado nas urnas. E esse arrasado nas urnas está aparecendo agora nessa ampla discussão sobre corrupção interna do partido. Você veja que a esquerda mesmo, ela vai se desacreditando. Isso não tem que desacreditar o socialista sincero, aquele radical sincero, aquele revolucionário que tem lá um espaço no coração de milhares de gente que está angustiado com o futuro do país. Essas pessoas têm que sair de uma certa posição contemplativa e exercer a crítica sobre o que está acontecendo no país, e essa crítica não pode perdoar os erros da esquerda. Se nós não tratamos os erros da esquerda, não no sentido de autoflagelação, que é o que a direita quer, mas no sentido de corrigir práticas políticas que são inaceitáveis, a direita vai continuar exibindo o seu cinismo contra nós como se fossem os campeões da moralidade. O que permite, em última instância, Rômulo, que um juiz desqualificado, um sujeito que está sendo acusado no parlamento de ser um juiz corrupto e ladrão, como é Moro, um ministro que está a serviço de Washington, claramente, permaneça para amplos setores da oposição como uma espécie de reserva moral do país. Você veja que o Moro saiu do cenário, foi para os Estados Unidos e está em silêncio. Sempre quando um político no Brasil está em silêncio, é porque ele está na berlinda. Pode observar. Eu lembro do José Serra. Você veja, eu não conheço o senador mais discreto no planeta. Ele está competindo com o Aécio Neves, dois que prezam pela discrição total. Eles estão na política, naquela posição, não existo. Eles estão naquela posição modo avião. Não estou no planeta. O celular saiu. José Serra e Aécio Neves. Veja que eram dois comandantes do PSDB. Aí você me desculpa, eu vou ter que acrescentar um nome de quem a gente esperava muita coisa, né? O Jacques Wagner. O que o Jacques Wagner fez nos últimos 6 meses em Brasília? Ele sai de uma vitória consagradora, né? O seu grupo ficando 3 mandatos lá, mesmo na circunstância difícil do Brasil, tem uma vitória consagradora no ano passado, com o Rui Costa sendo reeleito. Cadê Jacques Wagner? O que ele fez de relevante? Alguém que naturalmente para quem deveria gravitar a liderança do PT, porque tem voto à diferença do Fernando Haddad junto com a Miriam Leitão. Né? Deve ter entrado aí num acerto com o Haddad para deixar o menino do INSPER como líder do partido.
Veja, o Jacques Wagner, que o Lula chama de a galega, ele é aquele que ganhou um Rolex da Odebrecht, se não estou equivocado, da OS, e disse que não usou. Veja que esse é o tema, não usou. Bom, é o Fernando Henrique Cardoso, né? Fumou maconha, mas não tragou, o que torna ele um idiota, porque se é para fumar maconha, é para fazer a cabeça, não é para não tragar, porque é o cinismo da política, é esse bom mocismo na política. Eu detesto político bom moço que não diga o que está acontecendo, porque é nessa simulação em que nós deseducamos o nosso povo, Romulo. É nessa toada do político bom moço. E o Jacques Wagner é um especialista em apresentar-se como o famoso espírito republicano, num covil de ladrões que é o parlamento. Então, as perguntas dele, por exemplo, ao Moro, são as mesmas perguntas que fizeram uma figura que, por quem eu tenho apreço, que é o Marcelo Freixo, e lá tratar o Moro como se fosse uma figura normal, como se nós estivéssemos num parlamento ilustrado, o povo todo ouvindo e conduzidos todos pela razão. Não era o caso. E nunca vai ser nesse parlamento. Nesse sentido que você está colocando, é que eu fico pensando o que é um político hábil hoje no parlamento. Para que serve o parlamento? Para que serve o parlamento? Hoje eu vou te dizer, a direita brasileira, latifundiária, criminosa, sonegadora de impostos, verdadeiros gangues, assaltam o Estado com subsídios, com medidas provisórias, etc. Essa direita sabe como usar o parlamento agitando contra a esquerda e traindo o povo. E a esquerda que está lá é uma esquerda bom moça. É uma esquerda que fica com os pruridos parlamentares, querendo fazer, olha, nós estamos aqui cumprindo uma boa função republicana, nós queremos educar a direita num espírito republicano. Olha, a república é rentista, a república está carcomida pela corrupção, o sistema político está podre, e Bolsonaro está parindo uma saída pela direita, e a esquerda está parindo o quê? Nada. Essa esquerda parlamentar, em especial, não está tratando da crise brasileira. A crise econômica que se aprofunda, a crise do modelo político que se aprofunda, o abobamento cultural, que significa alienação cultural, e reproduzindo praxis política nos partidos, tal como o Partido Socialista Chileno, que está nessa crise moral, ética, gigantesca, e afundando lá, dando espaço para a direita, contribuindo de maneira acrítica ou com cumplicidade as piores práticas nos partidos. Então, nós temos que restituir entre nós, pelo menos, o império da crítica. Que a crítica seja bem-vinda, que a crítica seja observada, que a crítica seja cada vez mais qualificada, que a crítica domine entre nós, que seja nossa companheira, que durma conosco, que almoce conosco, que jante conosco, quando for correr aqui na beira-mar, que corra junto conosco, quando for para a academia, que corra junto, quando vá para um livro, ler um livro, não vá buscar justificativa para a sua paralisia política, mas para a renovação da praxis política. A crítica é a nossa melhor companheira. Isso é decisivo. Por isso que nós estamos fazendo aí também, nós da Revolução Brasileira, estamos fazendo uma escola de quadros virtual, que é para discutir, claro, nós vamos fazer agora em escala nacional, que são centenas de militantes, para dar formação política. Agora, formação política junto com o livro. Junto com o livro. Ficar ali lendo o livro sobre petróleo, o livro sobre a cultura, ler Silva Mello, que foi um extraordinário médico brasileiro, ler Tobias Barreto, ler Manuel Bonfim, ler Guerreiro Ramos, ler Muniz Bandeira, ler Rui Mauro Marini, ler Vânia Bambirra, ler Orlando Caputo, ler todos os latino-americanos, Hernandes Arregui, ler todos. E ler também um pouquinho de Marx, que sempre faz bem para a saúde. Muito bem, Milorix. Fala aí do Império da Crítica. Eu quero saber se eu vou ter que criticar você ou elogiar nesse momento quando eu perguntar se você já está usando o aplicativo de mensagem instantânea russo Telegram. Você já tem instalado e se você já botou a ativação dele em 2 etapas. Bom, eu vi já você aí em campanha, antes de eu entrar aqui nesse tempo bolivariano, eu vi que você já estava em campanha. E como eu sou um militante disciplinado e um curioso das tecnologias, eu vou fazer hoje o tal Telegram. Eu não acho que o Telegram vai me poupar da CIA. Eu faço tudo aberto. Quero dizer aqui para o nosso público
que eu faço tudo aberto. Toda a minha conspiração, todo o meu esforço pela Revolução Brasileira é absolutamente aberto, porque eu tenho clareza que os instrumentos de Washington e da classe dominante para monitorar qual é o cômodo da casa em que eu me encontro, eles têm capacidade para isso. Mas eu vou para o Telegram, porque eu quero conhecer esse instrumento aí, então pode contar comigo que hoje vou baixá-lo nas duas fases que você menciona e vou experimentar essa relíquia russa, porque ainda tem esse charminho, né? Ele é russo, isso é bom. A política tem que ter pimenta. Nós não estamos em Londres. A política em Londres deve ser uma chatice completa. A política nos Estados Unidos eu acompanho aqui pela CNN, por causa do meu curso de inglês permanente, e eu fico vendo os debates. E é realmente espantoso, é realmente espantoso. A política na França deve ser um horror, deve ser um horror. Eu não conheço porque eu não vivi lá. Já andei pela Europa, vou por aí, mas não tem que viver. Eu vivi 3 meses na Venezuela, eu vivi 1 ano na Argentina, eu vivi 7 anos no México. Então, sei como funciona. E ando aqui pela América Latina, que é o que eu estudo. Mas eu fico, às vezes, vendo, na CNN, passa os debates no parlamento britânico. É verdadeiramente espantoso a banalização da política como ideologia dominante. Então, ter algo russo entre nós, ainda que seja o Telegram, eu já estou contente, vou me filiar aqui ao nosso estimado, o Fabiano mais radical que eu conheço, que é você. Eu vou, então, adotar o Telegram e já na próxima terça-feira estarei aqui ao pé do canhão com o Telegram instalado no meu celular. Muito bem, Nildo. E já tem colegas seus de Revolução Brasileira, não vou identificar aqui para não dar a dica para o pessoal da BIM ficar danado com a pessoa que já está usando e já acionou a validação em 2 etapas. Mas, Nildo, o mais importante até do que supostamente ter um sigilo maior é usar como mecanismo de comunicação livre do controle do boicote algorítmico estadunidense. Eu comentava no início do programa como a audiência eles estão fazendo desabar tanto no YouTube como no Facebook, e vocês lá também da Revolução Brasileira e até do IELA investiram fazendo o canal, e eles estão fazendo com que a audiência desabe não adiante. Então, o que alguém aí, quem for a pessoa que mais saca de informática na Revolução Brasileira vai ter que fazer? Vai ter que fazer igual o Duplo Expresso fez, tem que criar um canal no Telegram e automaticamente cada conteúdo novo, seja vídeo, seja artigo, etc., seja postado nesse canal do Telegram para que as pessoas saibam, porque hoje em dia, notificação de YouTube, notificação de Facebook, não adianta mais nada. A nossa página, a gente aí construiu 1 ano e meio a página no Facebook, está com mais de 20 mil pessoas seguindo, ela foi totalmente neutralizada de quinta-feira passada para cá. Eu estou impressionado. Por exemplo, eu postei o nosso programa de hoje, lá, aqui enquanto a gente estava conversando, divulgando, aí eu fui ver quantas pessoas viram. Assim, porque eu como administrador da página, ele me informa, né? Quantas pessoas visualizaram isso? Isso não existe numa página de 20 mil. Quer dizer que é totalmente escondido, a pessoa tem que ir ativamente lá, ver se é alguma coisa nova. Ou seja, quem de fato incomoda em alguma medida, eles estão neutralizando seu alcance. Então, a única maneira, e assim, a prova, Nildo, de que o Telegram irrita eles totalmente, é essa campanha do governo Bolsonaro, aí junto com os americanos, para tentar desacreditar esse aplicativo. Então, você veja, no sábado, primeiro tinha sido o Sérgio Moro, dizendo que o Telegram dele foi hackeado para tentar vender essa história de quem é seguro. Aí depois, no sábado, foi a Joyce Hasselman, a líder do governo no Congresso, foi domingo. Foi o Sérgio Moro um tempo atrás, né, na coisa do Vaza Jato. Aí no sábado, um assessor no Planalto, em assuntos internacionais do Bolsonaro, falou também que foi hackeado. Aí no domingo, a Joyce Hasselman, líder do governo no Congresso, diz que o celular dela foi hackeado usando o Telegram. Aí ontem saiu Paulo Guedes dizendo: meu celular foi hackeado usando o Telegram. A gente está esperando só a contagem regressiva para ver o Bolsonaro falar isso também, porque eles estão tentando construir essa mística de que o Telegram é inseguro e é hackeável para que as pessoas não usem. E por que eles não querem que use? Porque o próprio Telegram avisa você quando o seu celular é hackeado. A gente tem a prova aqui no programa de 2 comentaristas nossos, o Rubem Gonzalez e o Cláudio Pacheco, que tiveram o seu celular violado pelo pessoal da inteligência do Exército, inclusive com IP. Você, quando via lá o IP de quem tinha acessado, era lá no quartel-general em Brasília, e pelo que ele soube, ele que foi militar, soube que fizeram isso assintosamente, para ele ver que estava sendo monitorado pelos militares. O Telegram avisou ele. Então, o Telegram primeiro falou: houve um acesso aqui no seu celular, foi você? E aí mandou o IP.
Aí ele não se ligou, né? Aí na vez seguinte, mas ele falou, pô, mano, que negócio é esse? Aí ele acionou a tal da verificação em duas etapas, que essa impede. E o próprio Telegram se manifestou. Quando eu perguntei, meses atrás, quando começou essa história de Vaza Jato, eu falei, olha, estão dizendo no Brasil, no Twitter, isso aí viralizou, né? Saiu até no Globo, foi a minha pergunta pro Telegram. Falei, vem cá, estão dizendo que o sistema de vocês foi hackeado. Ele falou, olha, não teve, ninguém hackeou o nosso sistema, se teve alguma coisa, foi no celular. E tem mais. Quem faz essa verificação em duas etapas, até hoje nunca houve um acesso indevido, eles não se conseguiu. E aí, então, o Cláudio Pacheco colocou essa coisa da verificação, e aí, de fato, alguém lá do quartel-general do Exército tentou entrar de novo, e aí não conseguiu, e o Telegram mostrou para ele, olha, esse P que está fazendo, aí foi quando ele foi fazer a busca e descobriu que era no quartel-general em Brasília. Então, eles estão danados, com medo que o pessoal acione essas facilidades e comece a usar o Telegram, o canal, para divulgar os conteúdos de contestação do regime, porque sobre esses eles não têm parceria, né? Porque a NSA e o pessoal aí, Google, Facebook, são parceiros da inteligência do Exército. E até eu vou comentar daqui a pouco, voltar ao que eu falei na abertura do programa, que a gente está vendo aí essa coisa da legislação já pronta aí, o projeto de lei na Câmara, para legalizar o que eles já estão fazendo clandestinamente. Então, mais do que nunca é importante que a gente use mecanismos que estão fora do controle desse pessoal, que não venham dos Estados Unidos, porque vindo de lá é a parceria com a NSA e aí tá tudo dominado, Indolix. Então, eu vou cobrar de você aí, do pessoal da Revolução Brasileira, tanto todo mundo usando o Telegram para comunicação, como também criarem o canal da Revolução Brasileira e do IELA lá no Telegram. Eu já estou vendo aqui que as mensagens do nosso público é todo mundo guiado pelos russos, e eu já estou nessa também. Eu estou vendo aqui que está todo mundo no Telegram, e eu não desconsidero, ao contrário, eu acho que é muito importante. E a análise que você está fazendo, ela é correta no sentido de mostrar como as principais figuras do governo, e ontem eu vi em 2 ou 3 mensagens que me chegaram, essa novidade do Paulo Guedes, né? Que ele teria sido hackeado, etc. Então circulou em tudo, que é uma forma, efetivamente, de mostrar, o Telegram não é seguro. Eu fico pensando, o que seria seguro, né? Quer dizer, o seguro é o mecanismo tradicional dos Estados Unidos que está em curso, que é o do então pode contar com isso aí. E nós temos aí, nós filhos da RB, tem uma rapaz, e tem uns velhos também que conhecem tudo desse negócio da internet. Eu vou me inteirando assim na medida da necessidade. Eu vou meio como um facão, pega um facão, vai fazendo a picada e vamos indo, né? Mas eu acho que é importante, tem uma luta tremenda nisso, que é uma luta pelo controle da tecnologia, pelo controle da informação, que sempre foi importante. Você veja que eu lembro que eu li um livro sobre o Fouché, o gênio da Revolução, o gênio tenebroso. Eu comentava dele aí na semana passada, Nildo, estava falando. De Stefan Zweig. É muito bom. Fouché é um gênio tenebroso. Na sexta-feira, eu estava falando do Fouché aqui, contando que ele pegou o maior criminoso de Paris, acho que esqueci o nome do cara agora, mas que era o maior chefe do crime, da pequena criminalidade em Paris, e aí falou, não, você agora é o chefe da polícia, porque a gente precisa saber como é que funciona aí a malandragem na rua, e aí Sim. O cara, e saiu um filme ano passado com Vincent Cassel, o Imperador de Paris, sobre esse cara, né, que era o chefe do crime e vira o chefe de polícia, e eu mencionei, acho que foi sexta-feira aí, algum dia, falando aquela frase famosa do Chateaubriand, que era um cronista político, que ele viu entrando o príncipe de Talleyrand, que era o chanceler que passou por todos os regimes do absolutismo dos Bourbon, ele passa pela França Revolucionária, depois pelo Napoleão e depois pela Restauração Bourbon, sendo o representante de relações exteriores da França, que ele servia, né, era uma pessoa assim, sem nenhuma convicção, e mostrando até esse aspecto de falta de ideologia necessariamente para você defender os interesses geopolíticos do seu país. Eu acho que a tradução perfeita é o príncipe Talleyrand, mas que era muito corrupto, né? Levava aí propina da Polônia para ver se o Napoleão ia recriar o país deles. No final levou a grana e não entregou, porque não recriaram a Polônia. E aí o Fouché também, que era o chefe da polícia, né, da polícia política, e era criminoso, assim, sabidamente. E aí o Chateaubriand, vendo os dois passando e se encontrar com o Napoleão, falou, o príncipe Talleyrand era manco, né? Então ele entra apoiado no braço do Fouché. Aí ele fala, olha, nunca achei que eu ia ver aqui o vício montado no crime, né? O vício apoiado no crime entrando na sala. Aí ficou famosa essa citação, Nildorix. Eu acho que é uma boa definição. Fouché era um personagem que naturalmente vem de uma insatisfação social e ele tem uma ideologia fundamental. Ele está a serviço do poder, qualquer que seja o poder. Por isso que Fouché é um gênio tenebroso. Mas lá ele tem uma frase
que o Stefan Zweig, que morou lá em Petrópolis, se suicidou lá em Petrópolis, né? Nós sabemos da história de Stefan Zweig. Ele sai dos horrores da guerra e encontra no Brasil, escreve o famoso, né, O Brasil, o País do Futuro, que o pessoal aqui levou literariamente sério, sem entender o recado de Stefan Zweig. Mas ele diz assim, no contexto da luta política francesa, ele diz: quem tem a informação tem o poder. Quer dizer, isso era muito antes da tecnologia de informação. A informação sempre foi uma arma da luta política decisiva. A informação, e eu diria, e a formação política. Porque um sujeito está bem formado politicamente, se faz um curso na Revolução Brasileira, se faz um curso bom num sindicato, se faz um curso bom num partido político, ele passa a ser menos vulnerável aos fake news, à péssima informação, à interpretação. Ele sabe, por exemplo, coisas elementares que são decisivas. Se Paulo Guedes está dizendo que foi hackeado porque usou o Telegram, que o Telegram não é confiável. Mas esse tico com tech é muito difícil o senso comum vincular. Ele pensa que o Paulo Guedes está sendo vítima e não que o Paulo Guedes está armando mais uma. Aquele que está armando mais uma, participando de uma jogada política, é apresentado como vítima. Então, a formação política é decisiva. Fouché era um sujeito que servia essencialmente o poder, qualquer que fosse o poder. Essa é a tragédia de Fouché, é a tragédia de toda a Revolução. Trotsky ficava sempre com a imagem da Revolução Francesa, né? A Revolução come seus melhores filhos, que digam Robespierre, Danton e todos eles. Então, eu até estava aqui ontem vendo esse tratado, né? Que é o de Elissi Garay, aqui, A História da Comuna. Isso aqui é um livro clássico, maravilhoso, e eu acho que já tem até em português. É importantíssimo, né? Embora eu prefira sempre um latino-americano e me coloque como disciplina. Se lê um europeu, tem que imediatamente ler um latino-americano, que é uma forma de manter as coisas mais ou menos no seu equilíbrio natural. Porque senão o sujeito vai costeando o alambrado, como diz ali no sul, como dizia o Brizola, vai costeando o alambrado e vai mudando de posição. Então, tem que conhecer a nossa cultura. E nós temos aqui aprendizes de Fouché. Sabe que no Brasil está sempre alguém tentando ser o espertalhão. Nesse sentido, você veja que o Sérgio Moro, o xerife do bairro aí, ele se presta muito a esse trabalho. E ele tem essa figura, inclusive, tenebrosa, né? Eu acho que a figura do Moro, esteticamente, um horror, né? Mas tem setor feito com certo lúgubre, um certo tom de seriedade, como se as cortes no Brasil pudessem inspirar alguma confiança, e como se a sorte da nação pudesse estar numa decisão judicial, e como se a reserva moral do país pudesse estar na mão de um sujeito degradado política e moralmente como Sérgio Moro. Então, veja a que ponto nós chegamos. O Brasil se desfazendo, a República apodrecida, o rentismo comendo solto. É muito importante, é a segunda vez que eu escuto você mencionar que os filhos do Barroso estudam nos Estados Unidos. Não é só o filho do Barroso. Os filhos dos grandes capitalistas no Brasil, todos lá. Os filhos dos latifundiários, todos lá. Eles vão lá na matriz pegar para gringalhar o Brasil aqui. São os gerentes do quê? Da única mercadoria que a burguesia vende em escala global, que é o país, a nação. Então, o nosso nacionalismo, queria recordar aqui, Rom, o nacionalismo nosso é um nacionalismo revolucionário. Não está aqui para defender empresário, nem a indústria nacional, nem a Odebrecht, nem os bancos, nem o latifúndio, nada. Nós temos que ter um nacionalismo, isso não quer dizer, como é que vai ser? O Maurício e o Daniel está dizendo, vamos discutir amanhã o tema de um programa econômico. Uma das questões essenciais é mostrar que o nacionalismo tem que ser defendido para defender a pátria, que significa o interesse nacional e popular antes de qualquer coisa. Eu não derramo lágrimas pelo fim da Odebrecht, nem da OAS, nem das empreiteiras. Sabe por quê? Porque eu sei que todos eles estão com bilhões de dólares em contas no estrangeiro e vão viver maravilhosamente bem. Depois de ter assaltado o Estado, roubado de tudo quanto é jeito. Você não está contra, então você não verte uma lágrima
porque eles vão perder o controle do Odebrecht, que já está em recuperação judicial. Mas o fim do Odebrecht deveria temer, porque se você quer encampar alguma coisa, estatizar, era melhor, porque eles estão destruindo, não vai ter estrutura nenhuma para ser encampada e estatizada. Então esse é um problema aí para a Revolução Brasileira também. Não, veja, você toca num ponto essencial, Ramos, é que nós vamos ter que ter o controle das forças produtivas. O que era a política dos campeões, chamados campeões do Lula? Não era nenhum setor estratégico de ponta no Brasil. De tal maneira que, por exemplo, o orgulho nacional, que é o latifúndio, grande parte do que se planta hoje no Brasil paga-se royalties, todos os insumos agrícolas, grande parte são importados, e de cada naviozinho que sai do Brasil, cada tonelada, 300 quilos vão para pagar o frete, 200 vão para pagar royalties, mais 100 vão para pagar então, serviços. Então, de cada barco que sai, fica uma parte da renda da terra muito pequenininha. Se a gente tomar conta disso, um país que tem o controle das forças produtivas aqui, nós reconstruímos empresas como essas, a partir da iniciativa do Estado, com uma rapidez e uma intensidade muito maior e nos setores estratégicos, não só no setor da construção civil e de serviços, não só na agricultura, não só na mineração, mas nos setores de ponta, que tira o Brasil de uma posição na divisão internacional do trabalho, que é uma posição de países periféricos. Os Estados Unidos, por exemplo, quando a JBS, com dinheiro do BNDES, comprou a Swift lá nos Estados Unidos, não tem problema nenhum, os gringos vendem, porque não é um setor estratégico. Agora, vai produzir alguma coisa no Silicon Valley lá, para ver o que vai acontecer. A legislação estadunidense é muito clara. Se as cortes estadunidenses decidirem que há uma ameaça à hegemonia tecnológica dos Estados Unidos, sem que o conceito de ameaça esteja definido, é expropriado imediatamente, sem direito a recorrer nas cortes. Quer dizer, os Estados Unidos é uma terra sem lei para o capital externo, quer dizer, com uma lei muito rígida. Então, nós temos que ter clareza que uma revolução, ao pegar os controles vitais das forças produtivas, nós reconstruímos não só no setor de construção civil, mas de tecnologia de informação, fármacos, tudo, absolutamente tudo, né? Microprocessadores, área de computação, satélites, aeronáutica, aí tem que meter tudo. Eu não confio na burguesia brasileira, em nada. Eu não vou na esquina com essa gente. Visito projetos, quando é possível, visito empresas para ver iniciativas, etc., mas não me iludo com essa gente. Quem vai ter que controlar isso é o Estado brasileiro, e vai ter que fazer como na China nesse aspecto, colocar uma canga sobre a burguesia e dizer para ela como é que ela tem que atuar. Porque se deixar, ela é ladra. Ela pega... Você veja que a Dilma mostrou claramente, tem um vídeo da Dilma que ela faz uma pequena autocrítica, dizendo o seguinte: olha, a política de subsídios foi equivocada, porque quando ela estava dando subsídio, veja, para empresas multinacionais, olha a loucura, olha o entreguismo aí, eles não reinvestiam, eles remetiam os dólares para fora. Essa é a burguesia brasileira. Essa é a burguesia internacional que está aqui, isso é o capital externo. É da sua natureza, ele não está traindo, ele não está faltando com a palavra, é da sua natureza. Então, uma revolução brasileira significa controlar forças produtivas decisivas, ter o Estado na mão de um interesse nacional popular capaz de impulsionar naqueles ramos estratégicos da economia mundial uma posição nova na divisão internacional do trabalho. E dentro desse controle, então, fazer associações com os países, como a Rússia, como a China, inclusive com países imperialistas que estão na briga interimperialista, mas já com o controle total da economia do Estado e as decisões nevrálgicas, tanto no terreno da economia quanto no terreno da cultura. Quer dizer, eu não tenho nenhuma ilusão, ao contrário, sobre o papel nefasto da Globo no terreno da cultura. Não só. A Globo tem que ser liquidada. Com o quê? Não tem que ter, não pode. A Globo não pode. O regime político democrático é incompatível com a Rede Globo ou com qualquer monopólio do meio de comunicação. Isso tem que ser muito claramente dito.
Então, é óbvio que numa Revolução Brasileira a gente expropriaria a Globo, assim, tal como eu estou dizendo, bem facilzinho, dentro de uma discussão e de uma chapa que vai esquentando, a opinião pública vai se informando, porque a grande massa, eu observo, sobretudo nos setores de direita, os setores de direita têm uma desconfiança completa da Globo. E veja que nos setores de esquerda não é tal. Eu fico pasmo. Às vezes, quando vejo o episódio agora com a Miriam Leitão, um monte de gente em defesa da Miriam Leitão, eu fiquei estarrecido. Nildo, mas ela foi torturada? Eu digo, sim. Qual é o problema? Eu sei que ela foi torturada e eu sei que a presidente Dilma foi torturada. E eu sei que a gente tem que condenar isso, etc. Mas eu sei como a consciência católica e cristã, sobretudo, sabe, consciência cristã, eu tenho uma crítica à consciência católica, a consciência cristã a gente tem que ver aí, porque isso ultrapassa o limite da igreja. O cristão sabe que ele tem que dar testemunho diário de sua fé. Não adianta ele ter sido um bom cristão até ontem, ele precisa ser hoje. Então não adianta me colocar a ficha da Miriam Leitão com tudo que ela fez até hoje. Ela presta um serviço terrível para a política brasileira, não me comove no mais mínimo, no mais mínimo. E é claro que eu sou contra a tortura, a violência, a supressão dos direitos, tudo que ela sofreu. Quem é que pode estar de acordo com aquilo? Mas uma coisa não anula a outra. E a Globo é a mesma coisa. A Globo presta um serviço nefasto. E a Miriam Leitão é uma ultraliberal completa, defende tudo isso que o Paulo Guedes está fazendo até aí. Ajudou até hoje a manufaturar a opinião pública. O fim da Previdência e da Seguridade Social significa uma tortura para milhões de pessoas que vão morrer no abandono. Percebe? A aposentadoria que a minha mãe tem lá em Joaçaba, a geração nova não terá. A aposentadoria que meu pai deixou para minha mãe não terá. A Miriam Leitão apoia isso. Quer dizer que ela está produzindo a morte e a violência em milhões de pessoas. Então, nós não podemos ter esse bom mocismo. E a Globo manufatura tudo isso. Ah, mas eu vou te dizer onde é que eu vi isso. O Zé Disseu foi um sujeito que disse: a Globo tem que ser mantida porque é o interesse nacional. Veja o equívoco. Olha o equívoco. Não, não, porque a Globo não tem nada de nacional, a Globo não tem duas moléculas de nacionalismo. A Globo é nefasta sob todos os pontos de vista. No jornalismo, nas novelas alienantes, nas séries agringalhadas, na produção do abobamento, na falta de pluralismo, que seria a promessa de um jornalismo liberal. Eu não me comovo com isso. Nildo, e acho que a Revolução Brasileira tem do Estado e da economia. É pior ainda, porque segundo o relato do senador Roberto Requião, que quando voltou aí ao governo do Paraná, investiu, tirou toda a verba que ele antes gastava em divulgação na RCTV, eu acho, RCPTV, que é no Paraná, a afiliada da Globo, e pagava lá para aqueles jornais locais, ele tirou e investiu tudo na comunicação estatal, na TV Educativa do Paraná. Ele chegou lá no Palácio do Planalto e falou: olha, Lula, né, Dirceu, vocês têm que fazer o mesmo. E aí o Zé Disseu teria respondido para o senador Roberto Requião, que já falou isso inclusive aqui no programa, falou: olha, para que a gente vai fazer isso, criar uma TV estatal superpoderosa, se nós já temos a Globo? A Globo é nossa. Fala que ela está dando dinheiro ao pessoal da Globo, eles certamente vão manter aqui uma amizade conosco. Né? Então é pior ainda a história, Nildo Lix. Veja, o Requião, que é uma pessoa com quem eu tenho uma ótima relação, ele fomentou a TV Cultura no Paraná. Colocou lá o jornalista Beto Almeida, que fazia um debate extraordinário, esquentava a chapa, que é o que tem que fazer. E o Requião nunca se iludiu. O Requião foi governador do Paraná. O Paraná é um estado com uma potência capitalista considerável. Mas ele enfrentou claramente alguns problemas, que é o mínimo que um político tem que fazer. E o Requião fez bem isso. E dizia claramente: o Requião subiu na tribuna do Senado e chamou os donos da Globo de moleques. Os filhos do Marinho, que controlam a empresa hoje, esquartejada, etc., cada um na sua, fazendo alguma coisa, mas todos unidos contra o Brasil. Ia lá e dizer: não é o comportamento padrão dos senadores. Os senadores têm comportamento, eles ficam buscando uma espécie, vamos civilizar a Globo, vamos educar a Globo. Ou a coisa mais
pusilânime que pode dizer, vamos explorar as contradições na classe dominante. Ora, a classe dominante não tem contradições hoje. Ela tem uma coesão burguesa completa no programa, e a nota trágica é precisamente o fato, Rômulo, de que há o que o meu amigo José Martins, economista, chamou de uma eutanásia da burguesia industrial brasileira. Ela está não só respirando por aparelhos, ela já está com a data de morte estabelecida e ela não luta contra a doença, ao contrário, ela está apegada a Bolsonaro e a política de Paulo Guedes, porque ela está transitando de uma função produtiva para uma acomodação cada vez mais de caráter rentístico e assegurando a propriedade. Construindo, por exemplo, como em Florianópolis, e no Brasil inteiro, em Camboriú, em todas quantas partes do país, no Nordeste, construindo o quê? Grandes condomínios. Né? Tem que manter a propriedade, uma reserva de valor, então sai da produção de parafuso, de caneta, de pneu, de livro, de plástico, de computador, de satélite, e vai viver de renda. É isso que eles estão fazendo. Essa burguesia, ela não tem contradições capazes de mover o moinho, Rômulo. E por isso que eles estão todos alinhados. Toda tentativa de uma posição de esquerda de trabalhar as contradições intercapitalistas hoje estão completamente canceladas. É isso que me leva a postular aqui o tema da Revolução Brasileira, porque não é mais possível, no contexto da política burguesa, no contexto da tradição política brasileira, uma equação. É isso que a gente atualiza a tematização da Revolução Brasileira por essa razão. Não é porque eu peguei um livro, identifiquei um livro sobre a Revolução Brasileira e agora digo do Ernesto Martins, por exemplo, ou do Muniz Bandeira, e digo, vamos falar da Revolução Brasileira, uma novidade. Nós estamos precisando... Não, a tematização da Revolução Brasileira nasce do fato de que a economia política e a cultura estão chegando num setor tão extremo que precisa uma saída popular. Senão a direita vai dar uma saída terrível, sanguinária. Muito bem, Nildorix. Muito obrigado aí pelo seu comentário de hoje. E eu falei, vou cobrar você aí a entrada da Revolução Brasileira no Telegram e também da Aduiela. Pode contar comigo, Rômulo. Um grande abraço a você, aos expressionautas, e a partir de hoje eu estou ligado no Telegram aí, disciplinado que sou. Grande abraço, prazer estar aqui, estou sempre à disposição, ao pé do canhão, discutindo a Revolução Brasileira.